Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do último capítulo do livro de Gênesis. E aqui você vai ter o fechamento da história dos patriarcas, fechamento da história patriarcal. No capítulo 49, nós lemos a respeito dos momentos finais da vida de Jacó, da vida de Israel. E ele chama, então convoca os seus filhos, chama todos eles à sua presença e vai dar a cada qual uma bênção específica. E essa bênção específica, ela é uma espécie de promessa ou de profecia que ele, sendo ele também um porta-voz de Deus, está fazendo não apenas aos filhos dele propriamente dito, mas às descendências deles, as gerações que irão formar cada tribo, cada linhagem de Israel. Então ele chama cada qual, distribui a sua bênção, só que antes de morrer ele tem ainda um pedido, ele faz com que os seus filhos prestem esse juramento. O desejo de Jacó é que quando ele morresse, os seus filhos o levassem para que ele fosse sepultado junto de seus pais. No caso, os patriarcas, Abraão, Isaque, e ele seria então sepultado, é o desejo do seu coração, o último desejo antes da sua morte, que ele fosse sepultado. E eles prometeram que fariam isso, fosse sepultado junto com Abraão, junto com Isaque, junto com Rebeca, junto com Lia, ali no campo, na caverna no campo de Macpela, o campo de Efron, o Eteu, que Abraão havia comprado para enterrar a sua esposa. Esse era o último desejo de Jacó, de Israel. Só que há algo muito importante neste desejo de Israel. Israel ele está fundamentado nas promessas de Deus. A promessa de Deus, ela não foge da mente dele com o passar dos anos, lembrando que ele já está aqui com 147 anos, mas ele ainda tem vivo na sua memória o fato de que a terra de Canaã seria dele e dos seus descendentes. Então esse desejo de ser enterrado na terra de Canaã expressa a firmeza de Jacó nas futuras promessas de Deus, quando ele daria toda a terra de Canaã aos seus descendentes. E no último capítulo nós vamos ver José providenciando os recursos necessários para que o corpo de Jacó pudesse então ser levado à terra de Canaã e assim ele cumprir o último desejo de seu pai enquanto ainda estava vivo. Então aqui nós temos o relato de que o corpo de Jacó foi embalsamado segundo os rituais egípcios, de embalsamento. Nós conhecemos as múmias do Egito, então é um processo milenar que eles já tinham esse costume de, com alguns recursos especiais, fazer a mumificação, embalsamar o corpo. E isso seria necessário porque se eles não fizessem, eles não conseguiam fazer viagem tão longa para que pudesse realizar o último desejo de Jacó. E ele então providencia tudo, pede permissão a Faraó, Faraó permite, e não apenas permite que ele vá, mas concede todo um cortejo com os principais, os mais nobres do Egito, carros, cavaleiros, cavalos, para que pudessem então fazer esse cortejo, esse ofício fúnebre, que na verdade era uma longa viagem, do Egito até o campo de Macpela, em Canaã. E ali nós temos a narrativa de que eles plantearam muito, o servo do Senhor, e depois nós temos, para fechar o livro de Gênesis, a descrição da morte de José. Os outros filhos, o autor omite a descrição da morte dos outros filhos, porque de fato José ganha um destaque especial. Então, nós temos apenas o relato da morte de José, dizendo que ele falecera com 110 anos. Então o capítulo 49 termina falando sobre isso. Tendo Jacó acabado de dar as determinações a seus filhos, recolheu os pés à cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Nós vemos José
como um grande governador, né, um homem que exercia abaixo de Faraó o maior título, né, de poder e autoridade na terra do Egito. Mas, por outro lado, nós vemos José também um homem muito sensível, né, um homem muito sensível às questões emocionais, né, e nós vemos o quanto ele sofreu aqui com a morte do seu pai. José, quando soube, né, quando viu que o seu pai havia falecido, ele se lançou sobre o rosto de seu pai, né, o abraçou, aqui Jacó já sem vida, e chorou sobre ele e o beijou, né, expressando assim o amor que tinha por seu pai, né, e o sentimento de tristeza no seu coração diante da morte. E ele ordenou, né, aos seus servos que os médicos pudessem providenciar então o processo de embalsamar o corpo de seu pai. Esse processo era um processo demorado, era um processo longo, durava em torno aí de 40 dias, e por mais 30 dias, ao todo 70 dias, todos os egípcios choraram. Nós precisamos entender que José ele era estimado entre os egípcios. Todos tinham José em alta conta. José ele era uma espécie de salvador do Egito, não apenas do Egito, mas de toda a terra. Deus concedeu sabedoria para que ele pudesse então juntar recursos para que pudesse sustentar não apenas a terra do Egito, mas toda a terra diante daquela grande fome. Então, ele era muito estimado. E a dor que José sentia, os egípcios também condoeram-se com ele e sofreram, né, diante da morte de seu pai. Então, ele lamenta a morte de Jacó e pede para que os médicos, né, pudessem preparar aí embalsamar o seu pai para que ele pudesse cumprir. Se isso não fora feito, né, nós sabemos que no terceiro dia o estado de putrefação de um corpo já alcança ali o seu limite, né, e começa a cheirar mal e não é possível, né, mais expor tal corpo. Então, para que se pudesse fazer essa viagem, foi necessário fazer o embalsamento do corpo de Jacó. Só que José ele entendia o seu papel, o seu cargo de autoridade, mas ele sabia que acima dele estava Faraó. Então todas as grandes decisões, né, o simples fato de sair do Egito, ele não poderia fazer isso sem prestar contas, né, ou pedir a autorização formal de Faraó. Ele faz isso, ele vai até Faraó, né, ou manda mensagens aqui, depois desse período de 70 dias, né, de pranto, de choro, ele pede a Faraó que ele conceda, né, o desejo do seu pai, conforme ele havia feito jurar, de levar o seu pai para ser enterrado na terra de Canaã. Versículo 4. Passado os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, ele revela o seu desejo: desejo subir e sepultar o meu pai, depois eu voltarei. A resposta de Faraó foi favorável, né? Já Faraó também tinha grande estima por José. Ele disse: vai e sepulta o seu pai. José então subiu para sepultar o seu pai, mas não foi sozinho, né? Foi todo um cortejo. Esse sepultamento, todo esse cortejo de morte eram feitos apenas para os nobres, né? Foi um cortejo real que Jacó teve, né? Mesmo não sendo ele um egípcio, Faraó permitiu que ele tivesse um cortejo real, como um rei, né? Como um rei que morre, e assim foi o cortejo de Jacó, né? Tamanha importância e consideração eles tinham por José e por toda a sua família, pelo menos nesse primeiro momento, né? Depois a história vai se inverter um pouquinho em Êxodo. Esse faraó morre, um outro faraó se levanta que não conhecia o povo de Deus e começa a oprimir, né, os judeus, e nós conhecemos a história, e é o próximo livro que vamos estudar. Então ele permite que um cortejo, um grande cortejo, né, o versículo 9 diz que subiram com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo, né? Somente homens dignos mereciam, né, e tinham tal cortejo.
E eles chegaram até uma região ali próximo do Rio Jordão e fizeram uma pausa nessa região. E nessa região, uma pausa de 7 dias, José pranteou seu pai durante 7 dias. E as pessoas viram, todos viram ali o choro, o pranto dos egípcios, porque ele não chorava sozinho, grande foi este pranto, diz o versículo 11, tanto que o local ficou chamado aí de Abel Mizraim. Esse nome é um trocadilho em hebraico. O Ebel aqui significa pranto, Abel significa ribeiro. Então é um trocadilho em hebraico que significa ribeiro do Egito ou pranto do Egito. Então nós temos essas duas associações a essa palavra. Foi o nome do local, como ficou chamado depois que esse grande cortejo fúnebre, e esses homens ali chorando, pranteando, expressaram o sentimento diante da morte do pai de José, o governador do grande Egito. E é um comentário interessante que essa procissão fúnebre, essa transição geográfica do Egito para Canaã, simboliza em certa medida o futuro êxodo, quando Deus haveria de libertar o povo. É como se Jacó, ainda que morto, estivesse mostrando o caminho por onde o povo de Deus iria voltar à terra prometida. Mesmo depois da sua morte, ele faz questão de mostrar que aquela terra, a terra do Egito, não era a terra deles, não pertencia a eles. Eles deveriam confiar nas promessas de Deus, que Deus faria voltar como fez, voltar mesmo depois da sua partida. E todos os filhos de Jacó realizaram com sucesso o desejo final de seu pai. O versículo 12 enfatiza isso. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Eteu, fronteiro a Mamre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois da morte de Jacó e o seu sepultamento e todo esse cortejo fúnebre, os irmãos de José ficaram com o coração cheio de temor. Se lembram de quando Esaú foi traído e Jacó teve que fugir da presença dele? Por que Jacó fugiu? Porque Esaú disse, olha, passados os dias de luto pelo meu pai, eu vou tirar a vida do meu irmão. Então, o que até aquele momento de ira fazia com que Esaú não intentasse contra a vida de Jacó, era justamente o fato dos seus pais estarem vivos. Mas ele jurou a Jacó que depois da partida do seu pai, depois do período de luto, ele iria tirar a vida de Jacó. E Jacó soube disso, então a mãe providenciou logo a sua partida para Harã, na casa de seus parentes. Isso ocorre também aqui. Os irmãos entenderam o seguinte, olha, agora o nosso pai morreu, ele já foi sepultado, e nós não temos mais garantia nenhuma de que José vai manter a sua benignidade para conosco. Agora é o momento dele se vingar. Agora certamente ele vai se vingar diante do mal que nós o fizemos. E eles ficaram com o coração cheio de temor. E isso é descrito a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Nós não sabemos até que ponto isso é uma verdade, ou se eles inventaram isso para que José não intentasse contra a vida deles. Teu pai, uma referência a Jacó, a Israel, antes da sua morte ordenou dizendo, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. José era um homem sentimental,
Quando ele viu esse pedido de perdão, né, os seus irmãos ainda não tinham total confiança em José. E há pessoas que não estão acostumadas com a bondade, né? Que não estão acostumadas com o perdão, o ato de perdoar. Né? Como pode uma pessoa perdoar uma transgressão e se esquecer completamente, né, do mal que foi feito? As pessoas que não entendem de fato o perdão. E perdão é coisa de crente, né, meus irmãos? Perdoar é coisa de crente. A pessoa que é natural, que não é um servo de Deus, ela nunca vai entender o que é um perdão, porque ela nunca experimentou um perdão de fato. Ela não sabe o que é um perdão na sua alma diante dos seus pecados. Então a pessoa que não é crente, ela nunca vai entender de fato o ato de perdoar e ser perdoado. E os irmãos de José, eles não entendiam, né? Eles ainda estavam esperando a vingança da parte de José. Ele era o governador de todo o Egito, tinha todo o poder em suas mãos. Então ele falou, o pai morreu, certamente ele vai agora se vingar. Então ele pede, né, perdão, roga aí. José chorou. Nós não sabemos se o choro de José foi em comoção ou porque os seus irmãos ainda não davam a devida credibilidade, a sua benignidade para com eles, mas ele chorou. E depois disso, seus irmãos vieram, se prostraram diante dele e disse, eis-nos aqui por teus servos, que significa, na verdade, escravos. Eis-nos aqui por teus escravos. A questão aqui, meus irmãos, é que José foi vendido como escravo. Agora os seus irmãos se colocam como escravos diante dele, né? Eis aqui nós estamos por teus servos, por teus escravos. Como Deus inverteu, né, aquele mal, converteu aquele mal em bem, inverteu a ordem das coisas aqui. Todos os seus irmãos se prostraram diante dele, mas José poderia ter falado com agressividade, ou até poderia realmente, se não fosse um servo do Senhor, se vingar. Mas ele preferiu olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Nós podemos, meus irmãos, às vezes olhar as coisas que acontecem ao nosso redor através dos nossos olhos, da nossa visão. E a nossa visão ela é limitada. Mas se nós pararmos para pensar e tentar enxergar uma outra perspectiva, nós vamos ver a perspectiva segundo a visão da parte do próprio Deus. E José ele tem essa sensibilidade de ver as coisas, de enxergar as coisas, não através do plano terreno humano, mas através do plano de Deus. E ele diz assim, olha, respondeu-lhes José, não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Ou seja, será que eu sou juiz para fazer algum tipo de mal contra vocês? Intentar algum tipo de mal contra vocês? Eu não posso fazer isso, eu não estou no lugar de Deus. Aí ele diz, de fato, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Então ele enxerga o fato de ter sido vendido, né, jogado lá naquele poço, e depois vendido como escravo, passado todo aquele período, né, aqueles anos na prisão, como um ato da providência de Deus em transformar algo ruim em algo bom. O mal que os irmãos fizeram, Deus transformou em bem. Então veja que a perspectiva pela qual José enxerga a sua própria história, não é o mal que os seus irmãos intentaram contra ele, mas é como Deus converteu esse mal em bem para preservar, né, toda a terra, inclusive os seus irmãos. Ele disse, olha, Deus tornou este mal em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Obviamente, se não fosse José, Deus iria usar uma outra pessoa, né, para preservar toda a terra do Egito, né, e todo o povo da terra com a provisão e o sustento. Mas ele usou José. Então, ele não apenas sustentou a sua família, conservou a vida da sua família, mas de muita gente, tanto dos egípcios quanto de outros povos vizinhos. Aí ele reconhece isso, olha, fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos. Ele diz, olha, não temas, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou e lhes falou ao coração. Né? É uma palavra de perdão, olha, fiquem tranquilos. Israel, nosso pai, morreu, mas eu não vou desamparar vocês.
Deus converteu esse mal que vocês intentaram fazer contra mim em bem, e Ele usou isso para poder preservar a vida não apenas de vocês, mas de muita gente, de muita gente. E diante dessa benignidade, dessa bondade de Deus, eu vou sustentar vocês, e não apenas vocês, mas também os vossos filhos. E assim José consolou, tranquilizou, falou ao coração dos seus irmãos, trazendo a ele, dando a eles tranquilidade, diante desse medo que invadiu seus corações. O texto diz que depois disso, ele vai falar um pouquinho aí do final dos dias de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, tetraneto, E também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Esse ato de tomar sobre os joelhos é o ato de adotar como filho. Então, José tomou o filho aí de Manassés, Maquir, como sendo o seu próprio filho. E ele viu os filhos dos seus filhos. O Salmo 128 mostra isso, É uma bênção quando o homem pode ver o filho dos seus filhos. Quer ver o texto? Vamos lá para Salmo 128. O Senhor, versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, quando nós vivemos tempo suficiente para ver os nossos netos, para brincar com os nossos netos, nós devemos entender que isso é fruto da benignidade, da bondade de Deus, sobre nós. Muitos não têm, essa oportunidade quando, diante de uma vida muito curta, são privados de ver os filhos dos filhos. Mas o texto faz questão de mostrar que José era um homem abençoado em relação à questão da longevidade. Ele viu a terceira geração de Efraim, e também tomou os filhos dos filhos de Manassés sobre o seu colo. E disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José, assim como os seus pais, ele tinha essa promessa de Deus muito bem centrada, firme no seu coração. Ele saberia, que Deus haveria de tirar o seu povo do Egito e fazê-los voltar à terra prometida. Ele diz que é o próprio Deus, isso seria um ato de Deus, um ato da providência de Deus, apontando para o Êxodo, apontando para os grandes feitos que Deus fez lá no Egito, as pragas, como Ele tirou o povo com mão poderosa, essa questão de o Senhor visitar, o Senhor vos visitará, diz respeito às ações de Deus na vida do seu povo para fazê-los retornar à terra prometida. Então ele entende que isso será uma obra de Deus. Certamente Deus os visitará e os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele também tem esse desejo de que quando eles fossem embora, e Moisés vai cumprir esse desejo de José, quando eles fossem sair da terra do Egito, que levassem os seus ossos juntamente com eles. E ele fez jurar, os filhos de Israel jurar, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele não queria ficar naquela terra, não é a terra prometida, não é a terra que Deus havia prometido a eles. Ele queria voltar para a terra prometida. E morreu então José, da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram no caixão do Egito. Perto dos pais, Abraão com 175, Isaque com 180, Jacó, Israel com 147 anos e José com 110. Perto dos pais, morreu novo. Mas viver 110 anos
É bastante, né, meus irmãos? Eu acho que em Crônicas, ele morreu com 160 anos no Canadá. Depois, já que os anos foram abreviados? Mesmo, não, porque ele começou a diminuir aí, né? Mas bem, já tinha abreviado. Não, mas não a 100, não a 120. Ainda não, né? Na genealogia lá do povo de Israel, que saiu do Egito, foi o que mais viveu. 160 anos. Ele faleceu aos 110, mas foi uma vida boa, né? Próspera, abençoado, o homem que de fato Deus usou ali grandemente, né, para preservar o seu povo e a sua família. Meus irmãos, o que nós aprendemos, né, com esse último capítulo e podemos tirar de lições para as nossas vidas? Uma coisa que eu vejo muito clara aqui nesse último capítulo é a firmeza desses homens nas promessas do Senhor. Nós cantamos esse hino, né? Hino 177, firmes nas promessas de Jesus, né? Firme nas promessas de Jesus. Mesmo em face da morte, Jacó, ele mantém o foco nas santas promessas de Deus. Ele sabia que Deus havia prometido a terra de Canaã e ele tinha o desejo, olha, me façam voltar para lá. Não, o Egito não é a minha terra, não é a terra dos meus filhos, dos meus descendentes. Eu quero ficar junto com os meus pais. Isso aponta para essa certeza que ele tinha no seu coração do cumprimento das promessas de Deus, né? E ele sabia que no futuro Deus, tão breve, iria tirar, né, os seus filhos dali. E José, da mesma forma, ele assume essa mesma fé, essa mesma certeza e diz, olha, Deus certamente vos visitará, né, para tirar vocês do Egito e levá-lo à terra de Canaã, a terra que prometeu dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Deus ele vem confirmando essas promessas. Primeiro faz a Abraão, depois confirma a Isaque, depois reafirma a Jacó. E essas promessas são passadas de geração a geração. E ele diz, certamente Deus vos visitará, Deus fará isso. E quando ele vier, levem os meus ossos daqui. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo conturbado, né? Um mundo cheio de altos e baixos, cheio de problemas, né? Vivemos com dificuldades de várias espécies, de saúde, né? Com problemas de relacionamentos, com crises conjugais, com problemas no nosso governo, né? Com problemas sociais, com problemas financeiros, mas você não pode fazer com que essas questões que nos envolvem neste mundo nos faça tirar os olhos das promessas de Deus. Ele passou por muita coisa, José. Os seus irmãos também. Olha a família, é uma família complicada e famílias são complicadas, né? Conflitos, intrigas, brigas, picuinhas, problemas. A família de José, de Jacó não era diferente. Um pai favorecia mais um filho do que o outro, né? Os filhos tinham inveja do irmão, tentaram matar o irmão, vender o irmão como escravo, né? Mas essas coisas, essas circunstâncias não nos podem tirar o foco das promessas de Deus. E a promessa era para toda a família de Israel, né? No final, o que nós vemos é essa família disfuncional com uma série de problemas, no final foram reunidos, né? Se perdoaram mutuamente, Deus estabeleceu a paz, todos participaram do cortejo, do ofício fúnebre de seu pai, né? E eles deixaram as questões, as demandas de lado, né? José tranquilizou os seus irmãos, tudo baseado na promessa futura de Deus. Então, nós não podemos permitir que essas circunstâncias e problemas que enfrentamos neste mundo nos tirem o foco das firmes promessas de Deus. E a firme promessa de Deus, a principal delas, são muitas, mas a principal delas para a sua vida é que você é um eleito do Senhor. Que por mais que você passe dificuldades neste mundo, a glória dos céus está reservada para você. E nada vai poder tirar isso de você, né? Gozar de uma eternidade ao lado de Deus e dos santos que Ele escolheu, né? E você deve crer e confiar nessas promessas de Deus.
Eles não iriam alcançar, eles não iriam ver os seus descendentes tomando a terra prometida, mas eles tinham plena convicção de que Deus faria isso. É por isso que José afirma: Deus visitará. Então, uma lição importante que nós aprendemos é que devemos ter firmeza nas promessas do Senhor, certeza nas promessas do Senhor. Um outro elemento que eu acho que fica evidente aqui neste capítulo, né, e em todo o livro de Gênesis, mas em especial neste capítulo, é a providência de Deus, né, o Deus da providência. Né, Deus é aquele que tem a capacidade de transformar algo ruim em algo bom. O mal que os irmãos deles intentaram serviu, segundo a providência de Deus, para que José pudesse se tornar governador do Egito e sustentar toda a terra do Egito, inclusive a sua família, os seus irmãos. Isso é fruto da providência de Deus. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, não se desespere. Deus pode transformar algo que aparentemente é ruim em algo bom. E nós sempre tiramos lições e proveito para as nossas vidas, mesmo das coisas que são aparentemente ruins. Né? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando, né, o apóstolo Paulo fala tudo, são tanto as coisas boas quanto as coisas que são aparentemente ruins. Né? Porque nós temos um Deus que é o Deus da providência. Walter Bruce, ele diz o seguinte, comentando esse texto: as bênçãos beneficentes de Deus se dão por meio da sua soberania. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos um Deus que está no controle. Controle. Nem sempre é fácil você entender isso. Mas, diante das circunstâncias que tiram a nossa paz, que nos deixam perturbados, você precisa se lembrar dessa verdade. Deus está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a nossa ansiedade, né, as nossas emoções, as nossas inquietações internas sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre se vai ser bem sucedido ou não, os nossos intentos, devem descansar neste atributo de Deus que é a sua providência, a sua soberania. A providência e a soberania, elas são atributos de Deus que estão interligados. Ele é soberano para prover. Ele está no controle para cuidar de cada uma das nossas necessidades. Né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer: olha, vocês não fiquem ansiosos, não vos inquieteis, né, com o dia de amanhã. Não se preocupem, porque o meu Pai está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. E o autor vai destacar isso, né? O comentarista Walter Bruce e Kate vai destacar isso, né? Que Deus, ele é soberano. As bênçãos beneficentes de Deus se dão por meio da sua soberania. Soberania e providência. Von Rad, um outro comentarista, diz que a afirmação sobre os planos perversos dos irmãos e os bons planos de Deus agora põe a descoberta o mistério profundo da história de José. O mistério está em cada aspecto, juntamente com a passagem a fim neste capítulo, né? Ele diz que o versículo chave para entendermos os atos da providência de Deus é o versículo 20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então nós precisamos entender e descansar nos atos soberanos e providentes de Deus. Quando você entender isso, meus irmãos, quando você entender que Deus está no controle, que nada do que você possa fazer, as suas inquietações vão mudar isso, você vai aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Sim. Jacó teve muitos filhos, né? Mas só um foi agraciado por Deus para dar dons para ele, né? Que era o dom de José, né? De ter sonhos, né? Sim. E é claro que esse sonho foi a causa de todos os problemas
para o Egito, tanto para o problema com os irmãos, e chegando no Egito, esse dom transforma ele no segundo homem mais importante do Egito. E o dom de interpretar os sonhos, né? Ele interpreta ali os sonhos na prisão e depois o sonho do próprio faraó. E a história de José é parecida com a de Daniel na Babilônia, né? Ambos têm esse dom de interpretar os sonhos. E ambos vão atribuir isso a Deus. Meus irmãos, é algo que nós precisamos entender e aplicar isso, essa questão dos dons, né, de talentos. Aquele que recebe um dom da parte de Deus, ele sabe que não é meritório, que não é dele propriamente dito. Não é ele que é bom, não é ele que sabe interpretar. É Deus quem capacita, né? Então, é necessário entendermos isso, né? As habilidades que Deus nos deu para servir a igreja não é porque nós somos bons e desenvolvemos tais habilidades, mas é porque Deus nos capacita e nos habilita para isso, para o bem comum, né? Esses sonhos, tanto de Daniel quanto de José, foram para um bem comum, para um bem, né, de toda uma nação, e ele tem plena convicção disso. E esse Deus, meus irmãos, o Deus da providência, é o Deus que intervém, né, o Deus que está atuando na história. Às vezes a história, né, toma alguns rumos que nós ficamos perguntando: será que Deus perdeu o controle das coisas? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Mas Ele está vendo, Ele está no controle, Ele intervém, Ele está intervindo para livrar o seu povo. Ele permite que o seu povo seja escravizado, mas ainda escravizado esse povo multiplica sobremaneira, né? E depois Ele vai intervir na história do livramento, dando esperança, né, ao seu povo, resgatando o seu povo da escravidão. E é assim que Deus faz, né? Ele intervém na história o tempo todo em benefício do seu povo, né? Enquanto nós dormimos, Deus trabalha em benefício do seu povo. Enquanto nós descansamos, Deus continua agindo e trabalhando em prol do seu povo. Todo o agir de Deus na história, meus irmãos, nós precisamos entender isso, né? Não entender isso com orgulho, mas todo o agir de Deus na história é para levar a sua igreja a um fim proveitoso. É para dar glória à sua igreja. É para colocar a sua igreja num lugar especial que Ele mesmo há de preparar. Então Deus está trabalhando e conduzindo a história para esse fim proveitoso do seu povo e da sua igreja. É uma pena que nem todos creem, né, e nem todos querem entender isso, mas é assim. Deus está conduzindo todas as coisas para um fim proveitoso. Ele está agindo em cada detalhe da história para abençoar o seu povo sempre com a vitória final. Por isso que Paulo escreve, né, aos Romanos: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, uma outra coisa que é necessário destacar é a questão de como nós encaramos a morte. A morte para o crente não é algo bom. Nós sofremos com a perda de um ente querido. Jacó estava com 147 anos, mas José o pranteou, né, durante 70 dias e depois mais 7 dias. Né, e ele sofreu a morte do seu pai. E o próprio Cristo sofreu com essa dor da perda de um ente querido. Né? Quando Lázaro morreu, nós lemos que Cristo chorou. E a morte, ela é algo que é visto como um acidente diante do pecado que Adão cometeu e as consequências. Uma delas foi a morte física. Porém, nós entendemos que a morte física não é a palavra final, não é a vitória final. Nós precisamos encarar essa questão também da morte. A morte para o crente é apenas um estágio intermediário no qual ele já desfruta com ainda maior intensidade da presença de Deus, aguardando a ressurreição final, a restauração futura na segunda vinda de Cristo. Né? E o povo de Israel também tinha essa convicção da ressurreição, né? De aguardar aí o grande dia da ressurreição. E obviamente se torna mais evidente na própria ressurreição de Cristo, né? Na morte
e na ressurreição de Cristo, que nos dá a garantia também da nossa ressurreição final. E aqui nós vamos aprender a lidar, né, com a morte. A morte, de fato, é um acidente, é algo que traz sofrimento, mas nunca é a palavra final. Morte, no seu sentido último, sempre significa separação de Deus. E nesse sentido, os crentes nunca experimentarão. Nós nunca estaremos totalmente separados de Deus, longe da presença de Deus. Por isso que a morte nunca é a palavra final para o crente. Aqueles que morrem sem Cristo, eles já experimentam aí um certo tipo de sofrimento e experimentarão maior quando ressuscitarão em corpos para a morte eterna. A morte eterna não é a morte física, mas é a separação de Deus, a separação do próprio Criador. Esse é o maior sofrimento aí para a humanidade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, né, nesse estudo de Gênesis. Continuem meditando nesse livro maravilhoso, né, que é o livro de Gênesis. E se Deus permitir, nós vamos caminhar aí no estudo do Antigo Testamento, agora no livro de Êxodo, né. Eu vou tentar, a minha intenção, meus irmãos, quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, era fazer apenas um panorama, né, dar-lhe alguns pontos principais e fazer um estudo mais rápido, como se fosse uma introdução aos livros da Bíblia. A gente vai lendo, né, e vai meditando na palavra, e levou aí 2 anos para a gente terminar o livro de Gênesis. Quando o irmão Ananias veio para a nossa igreja, nós estávamos estudando o livro de Gênesis. Já, que capítulo? Você lembra, meu irmão? Você pegou desde o primeiro capítulo? E já está em quanto tempo aqui com a gente? Um ano e meio como recebido, né? Mas ele já frequentava antes, então nós estamos expondo aí o livro de Gênesis há mais ou menos isso, 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Ah, sim. Vamos voltar para a criação de novo, né? Mas a Bíblia é rica, né? Nós vamos agora caminhar para o livro de Êxodo, que também é um livro fantástico, um livro da presença de Deus de maneira extraordinária. O livro de Êxodo tem umas manifestações de Deus, meus irmãos, que a gente fica encantado, né? A presença dele no monte, Moisés, né, na presença do Senhor, sendo ali 40 dias sem se alimentar, apenas na presença de Deus, algumas manifestações assim sobrenaturais, as pragas, o abrir o mar vermelho, a rocha, né, fendendo a água, a entrega da lei. Então é um livro fantástico também para nós estudarmos e tirarmos boas lições para a nossa vida. Fui entender o porquê das 2 tribos e meio. Efraim e Manassés? 2 tribos e meio. Essas 2 tribos e meio nada mais são aqueles que não atravessaram o Jordão. Exato. Foi 2 tribos e meio que ficou sem entrar, não atravessaram o Jordão e ficaram ali. Então, Israel, é isso? Onde a capital era Jerusalém, né? Isso. E as 9 tribos e meia que pertenceu ao reino de Samaria, que é a capital da Samaria. Isso aí depois da divisão, né? Depois da divisão. Depois da divisão, quando o filho de Salomão, Roboão, né, dividiu o reino, aí a capital do reino do norte ficou sendo Samaria, né? Mas assim que eles entram, né, no Egito, você já tem ali a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficam... Por isso, 2 tribos e meio, né? Isso, 2 tribos e meias ficam da além do Jordão, né? E as outras tribos atravessam. Atravessa para tomar a terra. Josué faz questão de enfatizar isso. Olha, vocês vão atravessar, vão lutar, né, para que seus irmãos tomem posse da terra, e depois vocês voltam, né, e ocupem esse lugar da além
do Jordão, né? Porque eles fizeram o caminho, justamente esse caminho. Eles vieram por Moabe, depois eles atravessaram para entrar em Canaã, né? Eles atravessam o Jordão para entrar em Canaã. E aí a meia tribo de Manassés já fica ali, Gade também, Ruben também. As outras tribos vão lutar, né, contra os inimigos para poder ocupar a terra prometida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Continue lendo, né, meditando no livro de Gênesis, nas promessas de Deus. Entender o livro de Gênesis é importantíssimo para toda a narrativa, né, bíblica, o enredo bíblico, conforme nós cremos e estudamos como palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, nós